Santo, santo, santo é o Senhor. Evangelho de Marcos, Glória a Deus. capítulo 4. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia. Versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Podeis acertar aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre o desafio. O desafio que o reino de Deus implica para nós. Quando olhamos o contexto do Senhor Jesus, Ele passou o dia inteiro ministrando. Sim. No capítulo 4, vamos encontrar Jesus ele ministrando a palavra do semeador, Glória a Deus. falando por palavras para as pessoas. E após esse dia tumultuado de atendimento de inúmeras pessoas, diz a Bíblia aqui, no texto que acabamos de ler, que sendo já tarde, fim de expediente, exaustos, exauridos, as forças já acabadas, Jesus vira para os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado. Queridos, quero focar e chamar a sua atenção, porque nesse momento pela qual Jesus está convocando os seus discípulos, nós observamos que já é tarde. Eles tinham tido um dia de muitas atividades. Aquele momento seria um momento de descanso. Seria um momento de buscar refúgio numa cama quente. Seria o momento deles estarem descansando. Talvez eles poderiam dizer: Senhor, hoje não, Senhor, vamos amanhã cedo. Hoje não, Senhor, porque já estamos cansados. Vamos deixar isso para amanhã. Porém, não era amanhã, era aquele dia mesmo. Passemos para o outro lado, porque já é tarde. E eu quero trazer aqui uma primeira aplicação. Aleluia. Escuta, igreja. O relógio de Deus já está com as suas horas avançadas. Já é tarde. A hora já é avançada. A noite está chegando. E que noite é essa, pastor? A noite do juízo de Deus que há de vir sobre a terra. Tempo de trevas estão por vir. A hora já está chegando do juízo chegar sobre os homens. E Deus está convocando a mim e a você. Aleluia. Não dá para descansar. Não dá para parar. Não dá para retrocedermos. É hora de nós atravessarmos. É preciso ter coragem para poder obedecer a ordem do mestre. Jesus não está dando uma sugestão para os discípulos. Jesus está dando uma ordem. Nós vamos passar para o outro lado. É a ordem que ele está dando para os seus discípulos. Aleluia. E a Bíblia diz, verso 36, e eles, despediram a multidão, levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Deixaram a multidão, o levaram consigo, assim como estava, cansado, afadigado, sem um banho, sem um refrigério. Por quê? A importância da urgência. Queridos, nós temos urgência. Aleluia. Nós temos urgência. Eu preciso despertar isso no teu coração, igreja do Senhor. Glória. Nós temos urgência. Quando alguém liga para o sistema de saúde, para pedir um socorro, ele está fazendo isso porque alguém está passando muito mal. Entre vida e morte é o quê? É o tempo pela qual o socorro vai chegar. O que vai definir a vida, a sobrevivência de uma pessoa e a morte dela é a agilidade dos médicos. Quando alguém chama o corpo de bombeiro, tem um incêndio. O que vai definir salvar vida e coisas é o tempo que os bombeiros chegam até o local do incêndio. Ei, Deus está te chamando. Tem um incêndio no meio desse mundo. O mundo está pegando fogo.
O mundo está em chamas. Pastor, que chamas são essas? As chamas do pecado estão ardendo, estão consumindo os homens. E se nós não chegarmos com a palavra, levando as pessoas e retirá-las do fogo, Judas, verso 24, diz exatamente isso. É o 23 ou é o 24? Que nós temos que... 23. Salvai-os, alguns com temor, arrebatando-os como os do fogo. É tirar do fogo. Arrebatar significa raptar, arrancar com grande força. O mundo está pegando fogo. E se você não agir, Deus dizer para você, seu pai, sua mãe, seus familiares, seus filhos, netos, amigos, pessoas que você diz que ama, todas essas pessoas padecerão eternamente no fogo do inferno se você não abrir tua boca, se você não for alguém que vai saquear o inferno, se você não for alguém que colocar a tua voz para bradar e dizer, você está em perigo. Voltando para o nosso texto, Marcos capítulo 4, verso 36, diz a Bíblia que eles imediatamente foram, porque tinha uma ordem, tinha uma urgência. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus, irmãos. Aqui na Europa, tem sido um local de muitos sonhos, muitos projetos, muitos ideais. E sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Você tem direito de sonhar, irmão. A Bíblia diz que quando Deus fez o decreto, a sentença de que Jerusalém seria destruída, Deus deu uma ordem a Jeremias, você vai lá e vai comprar um terreno. Mas peraí, vai ser destruído. Mas Deus mandou, vai lá, compra ainda assim. Ele investiu em comprar um terreno, exatamente na terra que seria levada para o cativeiro. Mas qual é a grande lição, irmãos? Ei, enquanto Jesus não vem, você vai negociar, você vai cuidar da tua família, você vai trabalhar, você vai fazer as coisas, mas o seu foco não importa se eu estou com milhões de euros, não importa se eu estou, que bênção, irmão, glória a Deus por isso. Desfrute, seja feliz, mas entenda, a qualquer momento nós vamos embora. Seu coração não pode dar essas coisas. A Bíblia diz, aonde tiver o teu tesouro, é aí que vai estar teu coração. Se o teu tesouro é euro, teu coração vai estar. Mas se Jesus é o teu tesouro, seu coração vai estar lá. Coloque aí Colossenses 3:1. Paulo, quando fala para a igreja de Colossos, ele diz, olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Bota 2. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Não está dizendo que você vai ser alguém desconectado da terra, não. Está dizendo que você vai viver aqui na terra, mas seu coração está lá, seu pensamento está lá. Glória a Deus. Porque você sabe que em qualquer momento nós vamos embora. As coisas aqui vão acabar, vão encerrar. Então, com esse tempo diminuto que temos, precisamos ter pressa, irmãos. Pressa. Pressa para salvar aqueles que estão em meio à perdição. Vamos voltar para Mateus capítulo 4. Marcos 4. Bota o verso 37. Entenda uma coisa, irmãos. Nós lemos ali, Jesus teve um dia tumultuado, chamou os discípulos, lá foram eles, obedeceram. Mas a Bíblia está dizendo aqui no verso 37 que levantou-se um grande temporal de vento, subia a zona por cima do barco de maneira que já se enchia. A coisa não foi bonita, não. Estão em obediência, tiveram um dia exaustivo para enfrentar isso. Versículo 38. Jesus está na polpa do barco, ele está na polpa, dormindo sobre a almofada. Despertaram-no dizendo, mestre, não se dirá que pereçamos. Escuta uma coisa. Os discípulos estão ali no barco. Levanta um grande temporal. O barco é sacudejado. As águas começam a adentrar ali dentro. E quando eles olham, Jesus está dormindo. Qual é a lição para nós, irmãos? Mesmo que você esteja em estado de obediência com Deus, volta, deixa o 37. Não significa dizer que você está livre de tempestade. Tempestade chega para qualquer um. Aleluia. Tempestade não significa que você está caminhando no lugar errado. Lembre-se, Jonas, a tempestade veio porque ele errou, ele desobedeceu. Mas aqui eles estão na obediência. Aleluia. E você precisa discernir isso. Nem toda tempestade que vem significa que você está tomando
caminho errado. Aleluia. Significa que alguma coisa está tentando te travar. Não quer que você chegue lá. Jesus disse, nós vamos passar para o outro lado. Aí vem uma tempestade e se interpõe e diz, não vai passar. Aqui não. Aqui vocês ficam no meio do caminho. Os discípulos que viram Jesus realizar tantos milagres, naquele momento tremeram na base. Porque os poderes das águas, o poder do vento, era superior a tudo aquilo que eles tinham até então experimentado. Abate um desespero, e o que eles vão fazer? Vão recorrer exatamente a Jesus, aí em 38. Mas Jesus, ele está dormindo. E por que dormia? Para mostrar para nós, irmãos, ele foi 100% homem. Quando a Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, no verso 6, tende em vós, ponto 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele vai virando no meio, ele subsistindo em forma de Deus, ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. O que significa isso, pastor? Ele sendo Deus, ele não usou as prerrogativas divinas dele, que era por direito dele. Não, ele não usou sua divindade em prol de si próprio, mas a si mesmo. Mas fez de si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 100% homem. Aleluia. Achado na forma de homem, ele se tornou homem. Ele veio viver aqui entre nós para morrer a minha morte, a sua morte, não a dele, a nossa. Esse é o ápice da teologia bíblica, da teologia cristã. O Emanuel, o Deus que se tornou homem, o Deus que veio viver entre nós. Nenhuma religião do mundo tem esse tipo de premissa. Porque os deuses são seres distantes. Os deuses são objetos. A Bíblia apresenta um Deus criador de todas as coisas, único Senhor. E esse Deus se tornou homem e veio viver entre os homens. E deixou um testemunho aqui aberto daquilo que ele viveu, daquilo que ele fez, daquilo que ele operou. Vamos voltar para Marcos 4. Mas Jesus está dormindo, então isso significa que ele estava ali como 100% homem. E os discípulos dizem, mestre, não se te dá, você não percebe que nós estamos perecendo? Vira 39. Jesus, ele desperta. E o que ele faz? O que ele faz? A primeira coisa que ele diz. A Bíblia diz, ele repreende o vento. Repreendeu o vento. Chega! Depois ele diz, cala-te e aquieta-te, mar. A Bíblia está dizendo que o vento se aquietou. O mar se aquietou. Houve uma grande bonança. Uma grande tempestade que se levantou para levar aquele barco a pique. Coloca para mim, Reane. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 16. Estando eles ainda falando, disse, olha, fogo de Deus, escuta, fogo de Deus, caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Agora você sabe que isso aí fogo não veio de Deus. Aqui é uma ação demoníaca, diabólica, que veio para destruir. E destruiu exatamente a todos os animais e servos de Jó. Eu estou tentando achar aqui, mas eu não estou pegando aqui. A Bíblia diz, está aí no capítulo 1, que veio um vento. Um vento onde estavam os filhos de Jó. E esse vento derrubou a casa. Obrigado. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto,
deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre o jovem e morreram. Entenda, esse vento não é de Deus. Esse vento veio para destruir a família de Jó e matou todos. Escuta, igreja. Há uma ação demoníaca, diabólica, que tenta paralisar a tua família e teu lar e quer destruir você. Aleluia. Mas Jesus estava naquele barco. Esse vento que destruiu a família de Jó, debaixo da permissão de Deus, também é o mesmo vento que foi soprado ali para destruir os barcos onde os discípulos de Jesus estavam. Vamos voltar para Marcos. Mas Jesus, ele levanta, ele diz, ele repreende o vento. Ele diz, aquieta-te, mar. Não importa o quanto o inimigo tenta paralisar a igreja. Não importa o quanto o inimigo tenta paralisar os ministérios, que tenta paralisar a tua vida. Se você estiver com Jesus e clamar por Ele, todo esse poder das trevas vai ser repreendido. Deus vai fazer acalmar o vento, vai acalmar a tempestade, e você vai seguir rumo ao propósito de Deus. Aleluia. Nada pode parar o propósito do Senhor. Sim, há um levante das trevas, há uma ação demoníaca que não quer que a igreja cresça, que a igreja avance, que a igreja cumpra o seu papel. É por isso o vento se levanta. O mar fica bravio, porque o inimigo não quer que a igreja chegue do outro lado. Vira. Aí Jesus questionou eles: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Eles sentiram um grande temor. Diziam um para os outros: mas que é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles estão questionando: quem é esse? Esse é o Jesus que você segue, que eu sirvo. Esse é o Jesus que nós estamos aqui cultuando a Ele, adorando a Ele. Quem é este? Glória a Deus. Este é aquele que vai fazer uma grande coisa agora, que nós vamos olhar aqui no texto. Bendito é o nome do Senhor. Escuta, irmãos. Toda a ação que ocorre aqui é para impedir o que vai ocorrer no capítulo 5. Toda a ação do reino das trevas, durante esses 2 milênios contra a igreja, é impedir a conversão de vida, transformação de vida, pessoas serem transformadas, mudadas. O inimigo não quer que o homem se converta. O inimigo não quer que o homem abandone o pecado. Por isso, nós temos hoje um grande número de pessoas que estão longe de Deus, afastadas de Deus, e o diabo trabalhando para amarrá-las, prendê-las, travá-las e impedir que elas conheçam a verdade. Diz a Bíblia que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz de Deus. Sim, há uma ação intensa dos demônios. Mas é esse daí que vai fazer a mudança do capítulo 5, vírgula 5. Glória a Deus. Chegaram do outro lado. Jesus disse no começo: vamos passar para o outro lado. É isso que ele disse no verso 35. Vamos passar. E agora está cumprindo. Chegaram do outro lado. Escuta, em nome de Jesus, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar no céu. Se você só tem que permanecer firme, deixa a tempestade bater, deixa o vento soprar. Mas se você estiver com Jesus, você vai chegar do outro lado. Ninguém vai afundar teu barco. Ninguém vai destruir tua vida. Não vai destruir a tua família. Você só tem que permanecer firme em Deus. Chegaram do outro lado. Oh, maravilha. A província dos Gadarenos. Aleluia. Verso 2. Escuta, quem é o primeiro que sai do barco? Jesus. Saindo ele do barco, quando chega do outro lado, é o próprio Jesus que levanta-se do barco e ele sai. E diz a Bíblia que, ao sair do barco, ao desembarcar, sai ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Deus tem uma agenda totalmente diferente da nossa, irmãos. Deus não tem lado de lixo. Deus não tem pessoas que Ele já jogou fora. Para Deus sempre há esperança. Eu olho para esse texto bíblico e confesso que encanta meu coração em saber que tem um Deus que nos ama. Tem um Deus que não desiste de nós. Aleluia. Tem um Deus que não nos deixou entregue às traças.
A Bíblia está dizendo aqui, e eu começo a falar sobre esse homem, anônimo, não temos o nome dele, não sabemos de que família era, só sabemos que foi um homem que em um momento da vida dele tudo deu errado. Não sabemos qual foi a brecha, qual foi a lacuna, o que ele cometeu de erro, mas em um momento da vida desse homem, espíritos demoníacos passaram a possuir esse homem. Aleluia. Que tragédia, que horror! Glória a Deus. Um homem possuído por espíritos imundos. Verso 3 está dizendo que a morada dele, escuta, a morada dele era nos sepulcros. E nos tempos antigos, os cemitérios eram fora das cidades, eram grutas, cavernas. E é para lá que esse homem foi. Saiu do núcleo social. Ele sai do meio da sua convivência. E ele vai viver nos cemitérios. Possesso. Possuído por demônio. O estado espiritual desse homem é deplorável. O estado dele é, se Jesus não chega, é terminal. Porque ele estava definhando. A Bíblia está dizendo que, por ele ser possuído por espírito imundo, ele vai viver no meio dos mortos. Ele preferia estar no meio dos mortos do que entre os vivos. Expectativa zero. Essa é a expectativa de vida dele. Tem um detalhe. O verso 4 diz que, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. As cadeias por ele foram feitas em pedaços, grilhões e migalhas. Ninguém o podia amansar. Era um ser incontrolável, indomável. Ninguém segurava. Tinha uma força descomunal, agressivo, à margem da sociedade. Vivia esse homem agora, tomado exatamente por esse espírito de demônios, de poderes das trevas, que colocava ele em uma condição completamente perdido, longe da sociedade, longe da família. Queridos, chame a atenção em pensar quantas cracolantes da vida que tem por aí. Quantas pessoas que deixaram emprego, família, e estão no submundo das drogas, da prostituição, vivendo como esse homem, totalmente à margem, alheio, sem esperança, sem expectativa. Os demônios continuam destruindo vidas e pessoas. Ele não desiste do seu papel. O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E esse tem sido o seu papel contínuo: matar, roubar, destruir vidas. A vida desse homem está por um fio, caminhando para a destruição plena. Verso 5 diz que ele andava sempre, escuta, de dia e de noite. Esse homem não dorme. Esse homem não descansa. Ele não tem descanso para o corpo, ele não tem descanso para a alma. Ele andava gritando, clamando pelos montes, pelos sepulcros. Com muito temor e tremor. A minha oração nessa noite é que Deus pegue os teus ouvidos espirituais e possa abri-los. Você vai ouvir que tem muito grito de gente que está padecendo, morrendo, pedindo ajuda, pedindo socorro. Alguns estão do teu lado, alguns caminham conosco. Tem um grito de socorro, mas que ninguém ouve, ninguém escuta. Esse homem está dia e noite clamando, gritando, mas não tem ninguém para escutá-lo, não tem ninguém para socorrê-lo. Por isso ele vive uma vida solitária, vazia, sozinho. E
quantos hoje, eu digo, que estão dirigindo carros luxuosos, morando em mansões, que estão gritando por socorro, suas almas aflitas, angustiadas, e o único meio que elas têm às vezes de aliviar um pouco é por intermédio do excesso de droga, de bebida, o excesso de orgias, tentando aliviar esse grito de alma. Quantos famosos que tiraram a vida, que perderam a vida exatamente dentro desse núcleo de desespero, de desesperança. A vida desse homem é um homem desesperançado, perdido, um homem que não tem para onde ir, ele está sem espaço, sem lugar, solitário, sem amigo, sem ninguém. Eu digo, irmãos, que as pessoas estão cercadas hoje de multidões. E deixa eu abrir uma coisa. Existe uma falsa amizade. Não adianta você ter 10 mil, 50 mil seguidores. São pessoas que você não conhece, não sabe nem quem é. Que fama é essa? Eu te pergunto, na hora do momento de aflição, você vai ligar para quem? Para quem você liga? Quem é teu amigo para você poder dizer, olha, estou mal, ora por mim, me ajuda aí, estou no fundo do poço? Responda para você. Para quem você ligaria? Se te batesse uma depressão profunda na tua alma, no teu coração, você vai falar com quem? Sabe o que você vai perceber? Que na sua lista de amigos, na sua lista de pessoas, você vai dizer, não, mas se eu ligar, ele vai falar mal. Ele vai ficar mal comigo. Não, esse aqui eu não consigo falar, não, ele é fofoqueiro. Não, esse aqui, ixi, ele vai me criticar. Ele vai dizer, mas você vê sua lista vai ficando pequena. Glória a Deus. Você vai perceber que você não tem tantos amigos como você acha que tinha. Jesus. Você vai perceber que você está meio que sozinho, solitário. A situação desse homem é exatamente essa. Ele não tem com quem contar. Ele está abandonado, sozinho. E por fim, ferindo-se com pedras. Não, deixa lá outro. Ferindo-se com pedras. O que é isso? Automutilação. Ele já está se autodestruindo. Ele causa mal a si próprio. Está cansado de viver. Está cansado da vida. Aleluia. Onde ele próprio já passa a se ferir. Ele mesmo já está se machucando. E quantas pessoas hoje, irmãos, que estão se ferindo, estão se machucando, e o pior é que transfere a culpa. Quer dizer que a culpa é do pai, é da mãe, é do tio, é do patrão, é do funcionário, é da igreja, é do pastor, é do fulano, é do outro, quando na verdade estão se autoferindo, ferindo a si próprio, criando feridas. Quantas famílias que estão vivendo isso, se automutilando, se autodestruindo. Mas hoje eu quero dizer para você, tem uma esperança. Aleluia. Tem um Jesus que veio ao teu encontro. Tem um Jesus que te encontra. Tem um Jesus que te ama. Tem um Jesus que não desiste de você. Há um poder do céu que quebra todas as cadeias e grilhões. Há um poder do céu que muda a tua vida, que muda a tua história. Há um Deus que nos ama. Há um Deus que não desiste de nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Há um Deus que está sempre disponível. Satanás tinha escravizado essa pessoa, escravizado este homem. Ele andava nu. O tempo não permite, mas se você fizer um paralelo do texto de Mateus capítulo 8, o evangelista Mateus, o evangelista Lucas, ele também narra o mesmo episódio, somando alguns detalhes, não muitos, mas alguns pequenos detalhes. Mas esse homem, ele estava sem roupa, sem casa, sem família. Foi tirando tudo. A única coisa que ele tinha agora era só a vida. Só a vida. Porque o resto é de arrancar tudo. E quantas pessoas que estão começando 2025 exatamente assim, quebrada. A vida não está sobrando nada. Mas eu quero dizer, tem esperança em nome de Jesus. Enquanto há vida, há esperança. Nome de Jesus, aleluia. Tem esperança para você. Glória a Deus. Tem esperança para aqueles que estão vivendo lá debaixo da perda. Aleluia. Tem um Deus no céu que não desiste de nós. Oh, Jesus, aleluia. Pode ver agora. Glória a Deus. A Bíblia diz que este homem, então, ele viu Jesus de longe.
e adorou. Meu Deus. Como assim, pastor? Aleluia. Um homem desnudo, óbvio, barba desgrenhada, cabelos todos escorçados, sujo, fedido, imundo, sangrando porque se feria. Alguém de você olhar e dizer: é lixo. Como dar um abraço para um desse? Como chegar perto? Mas a Bíblia diz que esse homem, ele viu Jesus ao longe. E o que ele faz? Correu. Sabe por quê, queridos? Só tem um meio de gente mudar de vida, é só Jesus. Aleluia. É só Jesus para mudar. Glória a Deus, aleluia. Não tem outro meio, não tem outra forma, não tem outra maneira. E tem uma coisa também. Esse homem está possesso. Ele está cheio de demônios. Mas, pastor, o que ocorreu aqui? Eu só estou procurando aqui o versículo. O que nós precisamos entender é que Deus, ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo e sobre todos. Mesmo esse homem estando endemoniado, ele corre, se prostra e adora Jesus. Coloca Tiago 2 e 19. Olha o que Tiago disse. Crê tu que há um só Deus? Tu crê que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem, estremecem. Os demônios creem, estremecem. Pode voltar para o texto. Aqueles demônios que estavam naquele homem tiveram que se prostrar diante do senhorio de Jesus. Glória a Deus. Prostraram-se. Porque eles são criaturas. Aleluia. Não existe dualidade, irmãos. A heresia da dualidade é bem, mal, Deus e diabo. Não. Por favor. Deus não tem paridade com Deus. Deus é o único Criador. Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo é criatura. Criatura. Ele não tem poder em paridade com Deus. Jamais. A batalha é entre nós e a força das trevas com os anjos de Deus. Nunca entre Deus e o diabo. Não tem como. Acabou. Um sopro. Acabou o diabo. Esse é Deus. Glória a Deus. Esse é Deus. Às vezes damos uma... Deixa eu só abrir um ponto aqui. Vamos para a doutrina. Às vezes damos uma valorizada muito grande no diabo. Ele não tem esse poder todo não, queridos. Claro, não podemos subestimar. Ele tem um ardio. Ele é terrível. Ele é maligno. Ele é algo que não desiste. Mas escuta uma coisa. Ele não é todo poderoso. Epa, não. Poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Eu quero ler com você. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Bota aí. Olha o que diz o texto. Acompanha comigo. João está dizendo: eu vi descer do céu quem? Um arcanjo? Anjo poderoso? Um grandão? Não. Um anjo. Anjo significa mensageiro. Não tem anjo de fogo, não é um anjo. Não tem nada disso. Só um anjo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeira na sua mão. Vira. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Sabe o que vai prender o diabo? Um anjo só. Aleluia. Só um anjo. Glória a Deus. Vai prender, amarrá-lo e colocar por 1000 anos de marcha. Glória a Deus, aleluia. Porque o poder pertence a Deus. É, Jesus. Ele é todo poderoso. Sim, Ele é todo poderoso. Voltando para o nosso texto. Então os demônios, eles têm que se prostrar e adorar o Senhor, reconhecendo que diante deles ali estava o Filho do Deus Altíssimo. Vira. E ele clama em grande voz ali. Aquele homem clama: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Queridos, é tremendo isso. Doutrinariamente, você olhar para isso aqui, imagina a cena. Os demônios têm que reconhecer diante de Deus ali e gritar: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo.
reconhecendo que tu és Deus. Deus entre os homens. Os demônios estão ali testificando. Conjuro-te por Deus que não nos atormente. Estão orando para Jesus. Estão pedindo, estão clamando. Jesus, me poupa por hoje. Vira. Porque ele dizia, sai desse homem. Jesus está mandando sair. E ele está dizendo, me atormenta não, Senhor. Me atormenta não. Vira. E perguntou-lhe qual é teu nome. Ele respondeu, Legião. Legião é meu nome porque somos muitos. O que é uma legião? Legião era uma junta de soldados romanos que chegava a 6.000 soldados. 6.000 soldados, entenda. Era uma tropa que era especializada para um fim. Homens preparados daquela tropa para invadir a cidade, para fazer avançar o território romano. E a Bíblia está dizendo que aqueles demônios se chamavam legião por quê? Pela quantidade e brutalidade desses demônios que habitavam. Escuta, a lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Os demônios são incorpóreos, não têm materialidade. Por isso, essa quantidade tão grande de demônios em uma só pessoa. Eu fico pensando, meu Deus, imagine o tormento que essa vida viveu. A Bíblia diz que Madalena possuía 7 demônios e ela foi liberta por Jesus. Foi grata a Jesus por a libertação dela, de devoção até a morte. Agora, esse aqui tem uma legião, quase 6.000 demônios sobre ele. E onde estão os demônios? Prostrados diante de Jesus. Aleluia. Prostrados. Sim, porque o poder de Cristo ele sobressai a tudo. Como o tempo já vai embora, vai. Rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Ele dizia, não, manda fora. E andava ali pastando um monte. No monte. Uma grande manada de porcos, uma vara de porcos. Olha lá. E diz a Bíblia que todos aqueles demônios rogaram, manda-nos para aqueles porcos. Para quem temos aí. Você observa uma coisa? Nesse texto. Os demônios estão clamando por misericórdia, clamando por ser lançado no abismo, clamando para entrar nos porcos. É isso que eu disse para vocês. Eles podem fazer as suas grandes atrocidades, mas tem um Deus que protege a mim e protege você. Aleluia. Eles não vão destruir a tua vida, não vão destruir Glória você. a Deus. Se você tiver em Cristo Jesus, eles têm que se humilhar e se prostrar diante do senhorio de Cristo Jesus. Sim, tem que se dobrar. Escuta, algo que eu quero dizer para você como igreja do Senhor, você, não importa se você tem um dia que aceitou Jesus, escuta isso, se você tem um dia, você já está com Cristo Jesus, você tem autoridade sobre os demônios. Aleluia. Marcos capítulo 16, verso 16 diz, em meu nome, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 17 diz, em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Esses sinais é para quem crer. E se nós olharmos o verso 16, diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E o 17 vai emendar com o 16 dizendo, e esses sinais seguirão os que crerem. Você creu, foi batizado. Aleluia. Em meu nome expulsarão o demônio e falarão novas línguas. Você tem autoridade sobre os demônios. Qualquer perturbação que chegar na tua casa, no teu quarto, com pessoas à tua volta, levanta a tua voz em nome de Jesus. Diz, eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus. Você não precisa ter medo, porque a autoridade está no nome de Jesus, na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Nós podemos ser pequenos, mas Ele é grande. Ele é grande. Ele é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. Maravilha. Ele tem a autoridade. É Ele que manda, é Ele que comanda. Vamos voltar para o texto para nós terminarmos. Vira comigo. Pode virar. Lá tinha uma manada de porcos. Cerca de quase 2.000 porcos. Que estavam ali pastando. E eles pediram para que entrasse neles.
Verso 12 diz que manda-nos para aqueles porcos. Olha que entremos nele. Vídeo 13. Jesus permitiu, irmãos. Meu Deus. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou nos despenhadeiros do mar. Eram quase 2.000 afogados. Escuta algo sério que eu quero dizer para você. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. A manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Afogaram-se. Quanto tempo isso durou? Assim. Os demônios entraram naqueles porcos. E assim que entraram, convulsionou-os. E eles, como manada, como uma vara de porcos, se lançam e matam. O que isso tem de ensino para mim e para você? É isso que os demônios queriam fazer comigo e contigo. Se eles pudessem, nos estraçalharia por questão de segundos. Observa. Em questão de minutos matou aquela 2.000 porcos. Mas durante anos, dias, não conseguiu matar o gadareno. Sabe por quê? Porque tem uma graça. Tem uma graça de Deus que nos protege. Aleluia. Tem uma graça de Deus que nos livra. Ainda, apesar de às vezes o ser humano dar brecha, tem um Deus que nos protege. Escuta, irmão, foi questão de minuto para eles destruírem aqueles porcos, 2.000 porcos. Mas o gadareno eles não conseguiram destruir, porque é criatura de Deus. Deus tem dado chance, Deus tem dado oportunidade. Então, se você souber, tem alguém que está possesso, está endemoniado, revista-se de Deus, revista a autoridade de Deus. Vai lá, expulsa esse demônio e coloca essa vida em liberdade. A igreja tem esse papel. Glória a Deus. De quebrar cadeias, grilhões, amarras. Vira. E os que apacentavam os porcos fugiram. Foram para a cidade, anunciaram, saíram. E saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Escuta, irmãos. Depois você pode ler o texto em casa. Tem tanta aplicação nesse texto. Tem tanta coisa aqui. Posso pregar uma outra sermão só para continuidade aqui. Mas escuta aí, isso que eu quero deixar para o teu coração sem ir embora. Aqueles homens que estavam cuidando dos porcos, eles saem correndo, vai avisar na cidade, olha, os porcos todos morreram. A cidade toda vem correndo, vira o texto. Aí a cidade inteira vem correndo. Olha o que acontece. Eles foram, depois Jesus chegaram lá, viram um homem, um endemoniado, aquele que tinha legião. Esse homem está sentado, ele está com roupa, está em perfeito juízo. Esse homem está sarado, curado, restaurado. Eles nunca tinham visto esse homem são. Aleluia. Mas o que eles fizeram? Vira aí para mim. E os que aquilo tinham visto, contavam-lhe que aconteceu, eles demoniados ia ser dos porcos. E começaram a rogar. Rogar para quê, irmãos? Vai embora, Jesus. Saísse dos seus tempos. Vai embora, Jesus. Vai embora da nossa cidade. Sabe por quê, irmãos? Porcos eram mais importantes do que pessoas. Os animais eram mais importantes do que aquela vida. Eles estavam contabilizando, fazendo conta. Peraí, 2.000 porcos. Epa, nós perdemos muito. Mas peraí, quanto é que vale uma alma? Quanto é que vale uma vida? Aleluia. Eu quero terminar esse sermão dizendo, queridos, tem pessoas que estão valorizando muito mais coisas materiais, coisas etéreas, coisas efêmeras, e desconsiderando o valor de uma alma. Para essa cidade que manda Jesus embora, para eles valia mais 2.000 porcos do que um homem liberto e transformado. Meu Deus, aleluia. Quanto vale uma alma para você? Quanto vale uma vida para você? Aquelas pessoas estavam dizendo, não, o sacrifício de 2.000 porcos não valia a pena para libertar essa vida. Vira para mim. Entrando ele no barco, rogava-lhe que for endemoniado que o deixasse estar com ele. O endemoniado olha para a cidade e diz, espera aí, eu fui desprezado quando era endemoniado. Me jogaram para fora de casa, eu perdi emprego, eu perdi família, eu perdi até minhas roupas, perdi tudo. E agora que eu estou são, eu continuo sem nada aqui. E ele pede, Jesus, deixa eu ir com você. Porque aqui não. Aleluia. Esse povo está pouco importando comigo. Mas a Bíblia diz que Jesus não permitiu. Lembre-se, os demônios pediram, não nos atormente, não nos manda para orar ao bicho, nos deixe entrar. Jesus atendeu até. Mas esse homem Jesus não atende. Mas por quê? Porque Deus ainda tinha algo para fazer através desse homem. Jesus disse, olha, não, é o seguinte, comigo você não vai agora não. Vai para casa, vai para tua casa,
Vai lá falar com os teus. Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como Ele teve misericórdia de ti. E Jesus está dizendo, ó, levanta tua cabeça. Erga a tua cabeça, anda rir na rua. Vai lá no meio de subir lá e dizer, olha, acabou. Os demônios que me atuavam, os demônios que fizeram tudo comigo, já não estão mais comigo. Jesus me libertou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova vida. O passado ficou para trás. Deus está escrevendo uma nova história através da minha vida. Deus teve misericórdia de mim. Em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. 2025 é para você dizer, não importa o que eu era, não importa o que aconteceu comigo, Jesus me lavou, me santificou, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, e eu estou aqui para testemunhar. Tem um Deus que salva, tem um Deus que liberta, tem um Deus que muda a vida. Se coloque de pé. Gratidão a ti. E ele foi, e ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus Aleluia. fizeram, e todos se maravilharam. Feche os teus olhos.